Olá, eu tenho trazido esse mês fortemente alguns posts nas minhas mídias sociais no qual eu abordo a situação do choque cultural, que é quando normalmente uma pessoa sai de um país e vai morar em outro país. Quais são as fases desse choque cultural, o que acontece também quando ela volta para casa. O choque cultural é falado mais em mudanças de país, mas a gente sabe que mesmo em países de dimensão continental, pode acontecer quando uma pessoa muda de uma cidade para outra, de uma região para outra, e já vai perceber uma série de diferenças. O choque cultural, ele não ocorre a partir de um único evento específico, ele não ocorre de um dia para o outro, ele vai se desenvolvendo lentamente a partir de uma série de situações e a soma das suas percepções, que são criadas por um sistema de valores, de crenças que você viveu a vida inteira e os quais formaram a sua identidade. Então, quando você chega num outro país e se depara com valores diferentes, com crenças diferentes, com costumes diferentes, você pode achar aquilo muito difícil de lidar. E na parte em que eu falo sobre as fases do choque cultural, eu também saliento que às vezes acontece de você chegar num outro país e ficar encantado. Uau, que país lindo! E ver como turista, e ver apenas as coisas boas, e ficar naquela fase que chama de lua de mel. Depois de algum tempo, essa fase de deslumbramento passa, porque você começa a encarar os problemas reais que acontecem naquele país, lidar com coisas burocráticas, perceber dificuldades, e às vezes essa fase requer muito do seu emocional, requer muito de ajustes. Muitas pessoas nessa fase podem desenvolver depressão, transtornos de ansiedade e até mesmo desistir de morar fora, e elas acabam voltando. Mas pode acontecer da pessoa conseguir se ajustar, se estruturar, encontrar soluções. E então ela entra nessa outra fase, né? Depois do choque, de tomar esse choque cultural, ela se ajusta, começa a aceitar algumas coisas que ela via no começo como inaceitáveis, ela começa a se aceitar, ou ela começa a se adaptar, começa a encontrar soluções alternativas. Enfim, ela fica bem naquele país. E às vezes ela fica tão bem, ela se adapta tão bem, que ela toma costumes para si, alguns valores ela passa a incorporar, crenças, e até quando ela volta para o país dela, então ela passa pelo choque cultural reverso, que é quando ela já não se vê mais pertencente àquele lugar. E tem alguns casos em que a pessoa se sente assim, sente não pertencendo àquele país onde ela mora, mas também quando ela vai para o seu país de origem, ela também não se sente em lugar nenhum. Então tem algumas fases assim que são bem difíceis de lidar, né? E eu trouxe aqui para nós esse grande desafio, que é falar um pouco da Meghan, né? A Meghan Markle é uma pessoa hoje que atrai ódios e amores, e para quem não a conhece, né, ela também é conhecida como Duquesa de Sussex, foi uma ex-atriz americana, é hoje casada com o príncipe Harry. Antes de se mudar para Londres, quando ela se casou, ela morava em Toronto, no Canadá, ela nasceu e cresceu em Los Angeles, então ela tinha ali uma cultura mais norte-americana. E acabou, né, ela teve um primeiro casamento, o qual não deu certo, e ela conheceu o príncipe Harry em um encontro às cegas em 2016. Quando uma amiga propôs esse encontro, inclusive a única pergunta que a própria Meghan disse que faz é se ele era um cara simpático. E aí, né, porque se ele não fosse simpático, ela não iria no encontro. E depois desse encontro, que durou aproximadamente 3 horas num bar em Londres, os dois iniciaram um relacionamento. Semanas depois, o Harry, inclusive, a convenceu a viajar com ele para Botsuana. Ela foi. Depois de um tempo também, o relacionamento tornou público e eles ficaram noivos em 2017. Então, eles se conheceram em 2016, ficaram noivos em 2017. E em maio de 2018, eles se casaram, e 5 meses depois do casamento, a Meghan estava grávida. Em 2019, ela teve o primeiro filho, e como vocês sabem, um pouco depois, já em janeiro de 2020, eles deixaram a vida real, com R maiúsculo, para a vida real, né? E foram para
Toronto, que ficou chamado no mundo inteiro como Maxit, por causa do Brexit. Então eles mudaram de país, foram para o Canadá, passaram um tempo, depois foram para os Estados Unidos e agora em 2021 a gente sabe que a Meghan Markle está grávida outra vez. Então, só de perceber a quantidade de coisas que aconteceu, então ela era uma atriz, estava trabalhando uma atriz americana, trabalhando em Toronto, era uma atriz bem-sucedida, trabalhava em uma temporada conhecida nos Estados Unidos, relativamente conhecida no exterior. Ela não era essas famosas, né, que a gente está acostumado a ver no tapete vermelho, recebendo prêmio de Oscar, mas era considerada uma pessoa bem-sucedida nos Estados Unidos e relativamente conhecida no mundo. Não dá para comparar com essas atrizes muito famosas, porque a Meghan, inclusive, não era conhecida em todos os lugares. Tanto é que muita gente, quando ela apareceu, eu estava vendo pela primeira vez, eu fui até assistir Suits por causa dela, para saber um pouco melhor quem era ela, né? Recentemente, ela fez essa entrevista na Oprah, que durou praticamente 2 horas, isso com um corte, porque a gente sabe que a entrevista durou até mais de 3. Ela comenta que não sabia também, né? Por exemplo, quando ela conheceu a rainha, ela não sabia fazer o cumprimento real, que deu uma bugada e aprendeu em 5 minutos, né? Ela comenta que não sabia como eram os tabloides britânicos, uma série de coisas. Então, a gente percebe que, acreditando no que ela diz, que ela tinha uma vida muito alienada. Ela ficava vivendo o padrão dela de vida, ia para o trabalho, gravava, encontrava os amigos, mas não acompanhava muito o que acontecia na televisão, não tinha muita informação. As coisas aconteceram, pelo jeito, numa velocidade tão rápida que ela não chegou a pesquisar, né? Como a gente costuma fazer, né? A gente, se começa a namorar um carinha, rapidamente coloca ali no Google o nome do cara e quer saber tudo. Diz ela que não sabia. Então, embora tenham especulações de que ela tá mentindo, de que ela, na verdade, sabia de tudo sim, espanta um pouco como é que ela foi agindo durante todo esse tempo, né? Dando sempre um ar muito inocente, tendo se casado, inclusive, com 36 anos. Mas aí vem a questão, será que ela estava vivendo um choque cultural? Então, quando eu falo das fases de choque cultural, e falei para vocês também essa fase da lua de mel, então, quando uma pessoa conhece outra, às vezes ela realmente se encanta, se apaixona e vem aquela cegueira e não vê mais nada. Inclusive, algumas pessoas falam assim, olha, será que não tá, as coisas estão indo muito rápido? E você fica com raiva daquela pessoa que na verdade está trazendo um pouco de racionalidade, não é? Às vezes nem é um preconceito, às vezes é uma fala sem intenções maldosas, mas é simplesmente assim, será que não está muito rápido, né? Pensa melhor, avalia melhor, pesquisa, porque você não está pesquisando, né? Então, às vezes acontecem algumas coisas desse gênero. E aí, se a gente for levar uma situação dessa para um ambiente comum, para a nossa vidinha real aqui, a gente já acha que é muito. Você começa a namorar uma pessoa, em pouco tempo você tá super envolvida com essa pessoa, casa, muda de país, tem um filho. Então, tudo isso já são questões que afetam muito a identidade. Então, a mulher, quando ela casa e vai mudar, e principalmente casa e muda de país, casa com um homem de outra cultura, e ainda por cima muda de país, já é muito. Ela casa, então ela passa a assumir alguns comportamentos, ela começa a entrar em choque entre aquela identidade dela de solteira e a identidade de casada. Aí você muda de país, então você entra em choque com valores daquele outro país também. E depois você ainda fica grávida naquele outro país, mais um monte de coisa nova para você encarar, uma maternidade. Então, você deixa o seu status de solteira para casada, você deixa o seu país, né, onde você vive, seu trabalho, tudo vai viver de uma outra forma, e você ainda se torna mãe. Então, isso para uma pessoa comum já é bastante coisa que afeta a identidade. Mas Meghan, além disso, ela não casou com uma pessoa qualquer, com outro trabalhador igual ela, no qual as regras são muito mais flexíveis. Ela casou com um príncipe, foi morar no Palácio de Buckingham e tem que seguir uma série de regras. Então, para uma pessoa
que em momento nenhum se aprofundou em nenhum tipo de pesquisa, é de fato muito chocante sair da vida que tinha para esse tipo de vida. Imaginar assim, eu vou adentrar o Palácio de Buckingham e a minha vida vai ser a mesma. É muita inocência. Então, assim, no meu caso, que sempre gostei muito de pesquisa e sempre gostei muito de cultura, eu não teria muitas surpresas, porque já acompanhava a vida da princesa Diana há muitos anos, já sabia algumas das questões de bastidores há muitos anos, assisti todos os filmes que falam sobre a princesa Diana, Príncipe Charles, assisti o The Crown, todos os episódios desde o começo que foi lançado, porque sempre gostei. E assisti filmes, né, de outros príncipes e princesas também, outras histórias ligadas a questões desse tipo, a choque cultural, como o da própria Grace Kelly, que se casou, teve um choque cultural, mas entrou na fase de ajustes, foi muito bem acolhida, muito bem apoiada e se adaptou. Então, a gente percebe que o choque cultural, as pessoas passam, mais de uma pessoa passa. E aí depende muito da preparação dela para viver tudo aquilo, né? E para Meghan era tudo novidade. Então, ela diz que quando chegou, que se sentiu bem recebida pela família real, que as pessoas a apoiaram. Nós sabemos que, nós que conhecemos um pouco mais da cultura britânica, nós sabemos que já houve uma série de concessão. Nós sabemos que essa abertura para um casamento, inclusive com uma pessoa divorciada, já houve, né? Já foi tema de debate muitas vezes, já foi tema de sofrimento dentro da família real, e a gente sabe, inclusive, que o rei George assumiu o trono, o pai de rainha Elizabeth, porque o irmão dele optou por se unir a uma americana divorciada. Então, tem essas marcas estruturais na família há muito tempo também. Então, é importante a gente entender que o choque cultural, ele aconteceu com Meghan quando ela adentrou essa família, e ele estava acontecendo de outra maneira com aquela família e instituição, como ela fala também, né? Lá na entrevista da Oprah, que a acolheu. Então, enquanto eles estavam entendendo que estavam puxando o elástico ao máximo, fazendo muitas megas concessões para ela achava ainda que essas concessões eram pouco. Por quê? Porque também quando a pessoa está afetada pelo choque cultural, ela tem essa tendência a se deprimir, ela tem essa tendência a ter ansiedade, a ter expectativas irreais. Então, eu não estou aqui defendendo uma parte nem a outra. Eu estou aqui apenas mostrando que existia um conflito e que a base desse conflito, a maior base desse conflito era o desconhecimento sobre o que ela tinha para encarar ali. E não dá para fazer uma comparação entre Princesa Diana e Meghan Markle como se fosse a mesma coisa, sendo que a Princesa Diana não vivenciou um choque cultural. O que ela vivenciou foi uma dor muito forte de ter se apaixonado pelo Príncipe Charles, de ter uma expectativa que aquele casamento seria um conto de fadas e que, na verdade, ele atraía claramente, né? Chegou um ponto em que ele admitia publicamente as traições e que ela passava um nível de sofrimento muito elevado. Ela não era uma situação de choque cultural, ela era uma situação muito mais delicada, muito mais profunda e que durou muitos anos, não foram poucos anos, foram muitos anos. Ela desenvolveu vários distúrbios ali e o fato dela não se sentir apoiada na época era um pouco diferente também, porque ela sempre viu aquelas pessoas como pessoas próximas, com quem ela convivia. Então, o nível de expectativa também que você tem quando você casa com alguém que é muito próximo, que você conhece a família há muito tempo, e essa família, de repente, não te acolhe como você esperava em alguns momentos difíceis, ela é diferente de quem, assim, tá
tá vindo de fora, tá vindo de um outro país para aquilo. E eu penso que a pessoa que vai de fora e vai viver em outro lugar, ela precisa também ter um respeito por aquela cultura. Então, por um lado, nós queremos o acolhimento da outra cultura. Por outro lado, a gente também precisa respeitar a cultura que já existe ali há muitos anos. E nós sabemos, né, que acompanhamos toda a vida, inclusive, da Rainha Elizabeth, que eles foram acostumados a viver com dores muito intensas, com sofrimentos, e foram tentando lidar com isso, apesar dos pesares. Então, às vezes também, por exemplo, essa questão que foi trazida, né, de saúde mental, ela não é uma questão fácil em qualquer família, em qualquer instituição corporativa, porque tem muitos mitos que envolve. Tem pessoas que entendem que a gente precisa ser muito forte, muito resistente à dor, e é difícil entender esses processos de depressão que acontecem às vezes dentro da nossa família. Se você ainda não viveu um processo assim, às vezes você tem uma postura mais de força, uma postura de ter encarado desafios de uma forma muito precoce, como foi o caso da rainha, que teve que enfrentar desafios de uma forma muito precoce e tem mostrado que foi dando conta de cada um deles. Então, às vezes é difícil você se conectar com esse nível de fragilidade, principalmente uma pessoa mais madura. Você espera que aquela pessoa seja capaz de contornar, mas nem sempre a pessoa, porque independe da idade, então problemas assim como depressão independe da idade, às vezes uma pessoa muito estruturada, que tem já muito conhecimento, que às vezes até já viu outros passarem, quando acontece com ela, ela pode não saber muito como conduzir isso. E o choque cultural traz um pouco de cegueira, você às vezes também aumenta a proporção das coisas, você sente raiva de tudo aquilo que você está vendo, você queria que fosse diferente, você queria mudar tudo e às vezes é impossível. Então, eu entendo que ela não deve ter se sentido acolhida como ela gostaria de ter sido acolhida, mas esse tipo de falha, a gente percebe em outras famílias, a gente percebe em outras empresas esse tipo de falha também, e eu acho que precisa disso ser trabalhado de uma forma integral. Então, uma mais sensibilização desse assunto, que começou a ser colocado como pauta mais recente, né, nas empresas. Havia muito preconceito contra a depressão, então uma pessoa deprimida era logo taxada de louca e ninguém queria nem ter por perto. Então, algumas coisas assim precisam ser alteradas, precisam ser revistas. Meghan e Harry também várias vezes mencionam que pediram ajuda. Mas então, essa ajuda era apropriada? Estavam eles sabendo para quem pedir ajuda? Então, quando ela diz, fui ao RH e eles me disseram que não poderiam me ajudar porque eu não tenho carteira CLT, de fato, assim, carteira CLT entre aspas, né? Porque eu não sou contratada, é a mesma coisa, eu não posso ir no trabalho do meu marido e pedir que eles me ajudem com uma questão de saúde mental se não sou eu que trabalho para aquela empresa. Então, de fato, ela precisaria ter feito contato, outros tipos de contato. Então, ela procurar na rede dela, entre os contatos dela, entre amigos dela, inclusive nos Estados Unidos, pedir uma orientação, às vezes, da mãe, para achar um médico nos Estados Unidos que pudesse falar com ela online. Ela poderia ter essas conversas privadas de dentro do quarto assistidas, ela poderia procurar um coach transcultural, psicólogo, psiquiatra, um psiquiatra nos Estados Unidos poderia recomendar outro psiquiatra para ela na Inglaterra. Então, assim, uma pessoa com recurso financeiro, que hoje em dia, às vezes, um dos grandes problemas é a falta de recurso financeiro para gastos desse tipo. Então, a gente vê muita gente, principalmente nesse momento pandêmico. Então, como eu ia dizendo, todo esse castelo, né, de ilusões sobre uma série de coisas que foi construída tem muito a ver com uma falta de preparação específica, tem muito a ver com uma falta de entendimento de como as coisas funcionam.
Eu diria que quando a gente chega numa empresa ou numa família, o nosso lugar deve ser principalmente um lugar de escuta, de tentar conhecer o que vai acontecer. Eu sei que logo no início os tabloides britânicos começaram a criticar algumas atitudes dela, por exemplo, sobre o bolo do casamento, que eles eram acostumados a servir no casamento o bolo recheado com fruta, e ela quis um recheio de outro sabor. Ela fala na entrevista com a Oprah que, na verdade, tinha tido um casamento dias anteriores privado, então, se não havia para ela importância esse casamento público, por que então não deixar que o bolo fosse do sabor que eles queriam? Então, a gente vê muitas mulheres que não se importam com festas de casamento. Eu conheço várias que nunca fizeram questão. Eu conheço algumas mulheres que a família do noivo, inclusive, pagou tudo, e ela falou, não faço questão de nada. E quando perguntavam para ela, você quer isso e aquilo? Não, a senhora pode escolher. E escolhi a sogra, já que a sogra ia pagar, escolhi, ela estava lá, tirava foto, fez aquilo para agradar os familiares, mas não estava realmente envolvida. Então, eu acho que se fosse esse o caso dela, ela não teria tanta exigência. Então, me parece muito mais próximo, né? Porque tem muita incoerência entre o discurso e as falas de um, de outro. Então, me parece mais que foi criada uma expectativa, que ela sonhou, que ela planejou algumas coisas e que às vezes é difícil você pegar e falar para o outro sobre essas expectativas, né? Mas que ela criou um mundo de expectativas de proteção, expectativas de que seria muito bem aceita, expectativas muito elevadas, e quando foi percebendo que essas expectativas não eram atendidas, ela foi ficando cada vez mais perplexa, decepcionada, frustrada, e aí talvez isso a levou à depressão. Somada ao fato, né, de você já estar com uma vulnerabilidade, a sensibilidade aguçada por uma série de motivos, entre eles a gravidez. Então, acho também que o príncipe também se mostrou muito inocente nas suas atitudes. Por exemplo, nesse caso que foi tocado como racismo, no começo, se a família real, se ela se sentiu acolhida, então teoricamente não teria uma questão ligada a racismo, senão eles não teriam aceitado o casamento. Se a rainha tinha que aprovar, se a família tinha que aprovar, então ela poderia não ser nem aceita. Mas aí, se aconteceu lá na frente um episódio em que a pessoa pergunta a cor da pele, isso também eu acho que tem que ser investigado, porque se fosse o contrário, se a mãe dela perguntasse assim para ela, ô Megan, será que o seu filho vai nascer loirinho ou será que ele vai nascer mais escuro? De repente ela não fosse se sentir afetada. Mas se foi uma pessoa da família real que fez uma pergunta sobre o tom de pele, então isso já foi tido como um comentário racista. Eu não duvido de ter sido um comentário racista, mas eu também não duvido de ter sido um comentário infeliz. Porque eu mesma já ouvi comentários infelizes na minha vida. Sempre que eu recebo qualquer informação sobre bullying em empresas, eu sempre gosto de questionar e pedir para investigar se isso tem sido repetido, se isso é da cultura daquela empresa, se isso é aceitável dentro daquela instituição, ou se foi uma questão, uma provocação pontual de um colaborador. Essas distinções precisam ser feitas, porque não dá também para um funcionário alegar que aquela empresa é racista quando pode ter acontecido um comentário de uma única pessoa. E depois é importante entender, será que tipo de comentário real aconteceu? E aí, se isso aconteceu de fato e foi um comentário racista, foi um comentário que diminuía o outro, é importante que isso seja investigado, que a empresa puna os responsáveis por isso, para que isso não se repita. Agora, não necessariamente dentro de uma empresa, uma pessoa que recebeu ouviu um tipo de comentário assim, ela vai sair da empresa, ou ela vai ficar enraivecida com a empresa, ou ela vai para a rede pública falar sobre aquilo, porque muitos problemas acabam sendo resolvidos dentro da
da própria empresa. Então, a gente sabe que ali existe uma mistura entre o que é instituição, até onde vai a instituição, até onde vai a relação familiar, mas aí eu acho que, mais uma vez, como eu falei antes, né, que demonstrei um pouco, o príncipe Harry demonstrou um pouco de inocência, esse era um tipo de um comentário que ele poderia ter discutido com a pessoa, ter tentado entender melhor o que era, ou às vezes até dado uma resposta na pessoa que a fizesse refletir. Ele não precisava ter levado para ela esse comentário no momento que ela já está sensível, no momento em que ela está grávida, no momento em que ela está recebendo já tanta coisa, já está tão ferida por dentro, com tantos traumas particulares, né, em ebulição ali, levar mais um problema para a esposa nesse momento, acho também uma atitude inocente. Como eu disse, a questão do choque cultural era muito intensa, porque trazia mudança de país, mudança de estado civil, maternidade, ambiente completamente diferente, cheio de regras, abandono do seu próprio trabalho para vivenciar uma experiência nova. Tudo isso é uma cobrança muito forte em cima da pessoa e por isso é importante que empresas, organizações, famílias façam essa conexão de uma forma muito cuidadosa. Tem casos também de famílias que até o idioma é diferente e às vezes toda a cobrança fica em cima da parte que é dentro daquela família de aprender o idioma, mas é bom também quando a família tenta aprender o idioma daquela pessoa que veio de um outro país e que está sendo acolhida na família. Então é importante fazer cada vez melhor um trabalho de estudo, de preparação para conhecer a cultura daquela pessoa, conseguir antecipar eventuais problemas que possam vir a ocorrer e tentar ao mesmo tempo, né, essa outra pessoa precisa fazer a parte dela de estudar, fazer uma preparação para saber para que cultura que ela está indo, para que esse processo de adaptação seja o mais harmonioso possível, onde quer que seja. Então deixa aqui seu comentário, compartilha, curta se você gostou, se inscreva no canal e vamos manter as portas abertas para melhores diálogos. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.